é que não é só que ela diz, eu não guardo mágoa, mas não esqueço. Ela complementa dizendo, por uma questão de coerência política, né? Ou seja, ela está continuamente criticando, de forma não a mencionar diretamente o nome, mas as decisões políticas de Flávio Bolsonaro. Ou seja, ela continua se posicionando ao mesmo tempo em que traz, digamos assim, um simbolismo da unidade política ao aceitar participar da gravação dos vídeos e estar ali num dia que está acompanhada por todos os candidatos ao Senado pelo PL, ela não abre mão de se posicionar na prática como a líder da dissidência interna do bolsonarismo. Então, na minha leitura, é aquela típica briga por herança em que tem duas camadas na briga. Uma é para ficar com a maior parte do espólio e a outra é para que esse espólio não seja derretido pelos advogados e pelo próprio processo judicial, né? Então, é aquela história, ela quer que a herança seja a maior possível. Por isso, o Flávio não pode derreter completamente, mas ele também não pode chegar a ponto da vitória, porque isso dificultaria o processo de ascensão dela ao posto que ela realmente quer, que é ser a líder, a herdeira legítima do ponto de vista político do espólio do seu marido. Eu queria acrescentar, oi mano, tudo bem? Muito boa tarde. Muito boa tarde, que bom te ter aqui do meu ladinho, é a primeira vez que a gente divide a bancada, estou muito feliz. Oi para todo mundo. A gente estava papeando aqui antes de entrar no ar, e eu analisando a entrevista da Michelle logo depois do encontro que sacramentou, na verdade, esse primeiro encontro público dos dois, né? Vamos lembrar que até este momento, publicamente, eles não tinham aparecido juntos em nenhum estágio da reconciliação já. Então, assim, é uma reconciliação realmente que vai acontecendo a conta-gotas e, mais do que isso, nos termos de Michelle Bolsonaro. Então, ela na entrevista que ela concede logo em seguida, e eu estou só reforçando o ponto de vocês dois, ela faz questão de reiterar como os termos dela seguem postos e, embora ela tenha sido cobrada ali, questionada, né, sobre, mas a aliança com Ciro Gomes, por exemplo, se manteve. Você, neste caso, foi vencida, né? A repórter não formulou exatamente dessa maneira, mas por muito pouco. E ela, como você apontou, falou da própria coerência e não só isso, ela reapresentou todos os argumentos pelas quais ela defendia que não fosse feita a aliança, pois o meu marido está em prisão por causa dele, vamos lembrar. Então, a retórica dela estava muito, como não é raro de acontecer, a retórica dela está muito azeitada. E ao longo dessa entrevista, ela repisou todos os recados que ela vem dando e as cobranças que ela quer fazer ao partido sobre o que este apoio dela, em que medidas vem a ser, quanto ele custa e o que ele significa. Então, por exemplo, em outros momentos, ela falou repetidamente das minhas meninas. Não é nem só das alicerçadas, que é um termo que talvez o público geral não conheça, porque ela se refere às mulheres do PL que ela arregimentou como as mulheres alicerçadas, é o termo que ela cunhou ali para se referir a essas mulheres que entraram para o partido por conta dela. E ela fala, as minhas meninas, eu sigo conversando com elas, eu não tenho mais poder de decisão, mas eu converso com elas o tempo todo, eu dou apoio. Então, assim, ela voltou a apresentar o capital político do qual ela usufrui e que ela construiu. Ela voltou a lembrar que isto é o que está em jogo. Então, ela falou, então eu tenho conversado muito com elas sobre essa caminhada ao lado de Flávio Bolsonaro. E aí vai baixando. É uma retórica muito profissional. E só negritando o que você está dizendo, ela está jogando em grupo. Isso. Ela está se movimentando
com uma construção institucional nesse sentido dentro do próprio partido. Então, a cada vez que ela se posiciona, ela faz questão de deixar claro que não fala apenas em nome da pessoa física, Michele Bolsonaro. Ela fala em nome das mulheres do PL, que não à toa ficaram fora da chapa presidencial. E aí, ela vem em seguida, ou logo antes, não me lembro a ordem, mas não altera o viaduto, né? Como diz. Mas ela fala em algum momento, inclusive eu gostaria de lembrar que naquele momento eu já tinha pedido o meu desligamento do PL Mulher em novembro. Eles que insistiram muito para eu ficar. Então, assim, é o tempo inteiro apresentando o seu próprio poder, apresentando a sua fatura, apresentando o que este apoio, no que ele pode realmente se transformar, mas ainda, claro que não está muito claro o que ela está esperando que ainda possa acontecer para o seu lado, porque ela voltou a falar das 17 mulheres, ela repetiu tudo, gente. Para quem não viu a entrevista e que tiver curiosidade, eu recomendo. Ela voltou a falar das 17 mulheres que ela poderia ter indicado, das únicas duas que ela indicou, além dela, não, 3 que ela indicou. E ela foi reapresentando todo o problema. Então, assim, não é, como o Pedro falou, a mágoa pode ter sido superada, mas jamais esquecida. Ela ainda, para reforçar esse ponto, ela falava, inclusive, porque o meu coração é puro. Que é uma mensagem... Eu sei. Então, é tudo para quem gosta de política, de comunicação. É assim, é uma Disneylândia. Claro que embute um monte de coisas com as quais eu não concordo, um monte de riscos que eu já explicitei aqui, que eu acho que ela apresenta enquanto projeto político, enquanto discurso religioso, político, fim de Estado laico, etc. Mas dá para a gente fazer análise também entendendo o poder que um discurso bem ensaiado e bem, não é só ensaiado, e naturalizado e bem articulado tem. E tudo isso ao mesmo tempo em que ela reforça um personagem que é muito comum na sociedade brasileira, que é a mulher conservadora que acumula funções, que está fazendo o trabalho, no caso dela, a política, e o tempo todo cuidando do bem-estar da família, do marido, da filha, inclusive até dizendo que precisa se desdobrar para cuidar da qualidade da alimentação do seu marido. Então, quando ela falta, o evento é pelo motivo de colocar a família em primeiro lugar. Quando ela vai lá, ela faz questão de, mais uma vez, reforçar. Não sei se vou conseguir viajar, porque, afinal de contas, eu também tenho um marido para cuidar. Então, isso aumenta a identificação com uma personagem que existe aos milhões na sociedade brasileira, que é a mulher conservadora que cuida da própria família e, ao mesmo tempo, traz dinheiro para casa para pagar boleto. Eu acho que tem um ponto interessante no que vocês estão falando, que é o seguinte. A gente tem esse mistério aí que é, em perdendo Flávio Bolsonaro, o que é o cenário mais provável, de forma alguma dado, mas que é o cenário mais provável nessa eleição, vai ter uma disputa porque esse eleitorado dessa direita dura, ele é um eleitorado que existe. É um eleitorado que está aí e ele se encantou com Jair Bolsonaro num determinado momento em 2018, aquilo persistiu em 2022, embora não tão forte, e agora ainda se concentra, evidentemente, em alguém com o sobrenome Bolsonaro, mas está obviamente dividido e está obviamente procurando algum candidato para chamar de seu. O Renan Santos tem se apresentado como essa figura, né? Promete o fim da ideia de que todos somos iguais perante a lei, promete dureza com bandido bom é bandido morto, vamos botar todo mundo na cadeia e fazer perguntas depois, tal. Bacana. É muito interessante como o Renan, em todas as pesquisas desde abril, está ali entre 2% e 4%. Todas as pesquisas, menos as pesquisas feitas com painel online, evidentemente. Agora,
ponto de fluxo, pesquisa domiciliar, pesquisa telefônica, desde abril está no mesmo tamanho, atendendo exatamente o mesmo público, que homens ali por volta de 30 anos, às vezes mais para 40, às vezes mais para 20, mas principalmente ali por volta de 30 anos, com ensino médio, nas periferias das grandes cidades do Sudeste, muito concentrado em São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque o Renan, obviamente, tocou, não veio, ele encontrou exatamente o mesmo eleitorado do Pablo Marçal. É claro que quando a gente fala de eleição municipal em São Paulo, esse eleitorado tem um tamanho, e quando você fala de presidência da República, é um eleitorado que representa um percentual muito menor da sociedade brasileira, não da sociedade paulistana. Mas ele encontrou esse negócio. Qual o problema aqui que eu vejo que está tudo quanto é candidato de direita não conseguindo dessa direita mais agressiva, né? O que eles não estão conseguindo resolver? O que eles não estão conseguindo resolver é o apelo ao eleitorado feminino. Porque o problema que o Renan tem em pequena escala é exatamente o problema que o Flávio tem em grande escala. O Flávio perdeu de maio para cá uma quantidade imensa de votos de mulheres. Hoje, a diferença entre mulheres e homens, na base dos seus eleitores, é de 17 pontos percentuais. Em maio era 0. Ele foi aumentando, ele vai recuperando, é verdade, o tamanho que ele tinha no início de maio, antes de vídeo da Michele, antes de áudio para o Vorgaro. Ele vai recuperando esse espaço, mas ele vai recuperando, botando cada vez mais eleitores homens para dentro e menos eleitoras mulheres. E eu acho que a coisa que está quicando, quando esse ciclo eleitoral passar, a bola que vai estar quicando é o seguinte: que conservadorismo é esse que consegue falar com mulheres, que atende a mulheres? Eu acho que a gente vai ter, na direção de 2030, um movimento conservador forte no Brasil. Eu acho que a gente vai ver uma direita forte surgindo no Brasil, porque me parece evidente que o eleitorado está procurando isso. E para a turma aí que acha que eu falo essas coisas, desejando essas coisas, não. Eu juro que eu não quero um Brasil conservador, muito pelo contrário. Mas não é uma coisa de desejo, é aquilo que as pesquisas estão demonstrando. O problema é o seguinte: esse conservadorismo brasileiro, ele é mais feminino do que masculino. E isso muda profundamente a linguagem que você usa. E aí, mano, eu colo nisso que você estava falando, que é exatamente esse papel. É uma coisa que o mundo progressista, por outro lado, não consegue entender. Ele não consegue entender essa mulher que tem orgulho de ter dupla jornada. É uma dificuldade de entender a natureza da classe C, que é uma burguesia surgindo, com cabeça burguês, no sentido da Deidre McCloskey mesmo, lá, quando ela vai fazer aquelas histórias do nascimento do liberalismo lá atrás. É uma turma com cabeça de burguês, é uma turma que quer trabalhar, que gosta de trabalhar e que liga o trabalho a fazer a obra de Deus na terra. Né? É puro Weber nesse sentido, né? Então, dar dupla jornada, trabalhar de dia, chegar em casa e cuidar da família, é fazer a obra de Deus. E eu sei que algumas pessoas vão ouvir isso com certo cinismo, no sentido de estão sendo exploradas, estão sendo manipuladas, tudo mais. E está tudo bem, só tem uma questão. Isso é política, você tem que conquistar o voto das pessoas, então você tem que combinar com essas mulheres e convencê-las de que elas estão sendo manipuladas pelo pastor, pelo marido, ou seja, por quem for. Porque, na verdade, elas se sentem no domínio desse jogo, tá? Elas se sentem no comando desse jogo. E o que a Michele transfere, o que a Michele transparece nesse jogo todo que está acontecendo, porque isso é um joguinho que eles estão jogando, né? É que ela está no domínio desse jogo e que ela tem consciência de que ela está no domínio desse jogo. Eles precisam dela mais do que ela precisa deles.
O Meio começou com a newsletter que chega na sua caixa de entrada com as principais notícias do dia. Sabe qual é, né? Aquela que você lê em 8 minutos. Depois a gente evoluiu para os vídeos aqui no canal do YouTube. São as análises e programas que mais tarde foram adaptados para áudio, com os podcasts que você pode ouvir lavando louça, na academia, na fila do mercado, cozinhando. E a barra ficou mais alta, porque chegamos às produções audiovisuais com qualidade de cinema em um streaming próprio. São séries e documentários originais e um catálogo exclusivo para eles, os nossos assinantes premium. É assim que o jornalismo do Meio vem crescendo para caber no seu dia, do jeito que fizer sentido para cada um dos nossos leitores se informar. Conheça nosso acervo premium e faça parte de uma comunidade que não apenas consome notícia, mas analisa o que está lendo, ouvindo e assistindo. Assina o Meio Premium.